está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de abril de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, família, trabalho, igreja, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no nosso Debate 93 de hoje o pastor Izquierdo, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo da Penha, vereador da cidade do Rio de Janeiro. Também com a gente o pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias. O nosso querido Geraldo Guimarães, cantor, abençoado, membro da Igreja Videira das Américas e cantor da nossa MK Music. O nosso querido deputado federal Harold de Oliveira. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje, minha gente, porque, veja bem, depois de 22 anos preso injustamente, a justiça vai liberar um homem de 46 anos no Brasil. E não são poucos os casos de prisões injustas. Você conhece gente que pagou injustamente por algo que não fez? Isso é uma história que se repete. Muita gente é presa, essa pessoa é presa e é condenada. Está presa e condenada, depois a investigação prossegue, depois se descobre que a pessoa foi presa injustamente. É gente que não deveria estar presa, mas permaneceu presa durante muito tempo. Aí quem paga essa história aí? Quem paga não é no sentido financeiro, não, porque afinal de contas a pessoa foi pra lá, perdeu a vida, perdeu tempo, perdeu o relacionamento, perdeu filho, perdeu mulher, perdeu saúde, como são muitos os casos que nós temos tratado e vamos tratar hoje aqui também, exemplificando esse assunto a respeito da injustiça. E daí, ouvinte, nós vamos conversar. Você conhece gente que pagou injustamente por algo que não fez? Paralelamente a isso, há os que defendem a pena de morte no Brasil. A nossa justiça está preparada e madura para a questão da pena de morte no Brasil? Que diz a Bíblia sobre esse assunto? Eu quero ouvir a sua opinião. No Rio, nós estamos aqui absolutamente assustados com os inúmeros casos de policiais que têm sido mortos em serviço ou fora de serviço. Ontem, mais uma vez, isso aconteceu. Até agora, a nossa pesquisa nos traz aqui a informação: 30 policiais foram mortos no Rio. Nós estamos no dia 20 de abril. 30 policiais mortos no Rio esse ano. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. É um problema crônico? Tem alternativa? Tem solução? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Quando alguém diz assim, olha, eu quero ser policial, você acha que a pessoa tá bem? Você tem que encorajar. Você que é mãe, olha, a mãe tá ali com o filho, vive sua mamãe, o meu sonho é ser policial. O que sente uma mãe numa hora como essa? E os policiais que estão de serviço, trabalhando, como é que ele sai de casa? Qual é o dia a dia dele? Voltar para casa, encontrar com seus filhos, como se comporta a esposa de um policial, filhos de policiais num tempo de tanta agressividade? Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vamos falar também sobre parece que virou moda culpar o diabo pelos desvios de caráter. Nunca vi tanto demônio no meio dos crentes. É o da preguiça, é o da fofoca, é o da confusão e por aí vai. Sei que o inimigo trabalha constantemente para matar, para roubar e destruir. Mas como a gente define o que é obra maligna? Como ter discernimento para separar o que é o homem do que é o maligno? Você conhece alguém que nunca assume os erros e sempre coloca a culpa no diabo? O que diz a Bíblia sobre esse assunto? Tem até um amigo meu que diz, olha, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, eu quero começar ouvindo o pastor Rômulo sobre esse assunto. Pastor Rômulo, essa onda de gente que culpa a terceiro, muitas vezes aqui nessa mesa alguém já disse que isso se iniciou lá no Éden, enfim. A partir dessa perspectiva, o que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia e bem-vindo. Olá, meus irmãos, bom dia a você que nos ouve, bom dia aos queridos que estão conosco aqui na mesa.
É o seguinte, eu acho que nem sempre é tão simples você discernir as fontes que atuam no dia a dia, né, ao seu redor. Às vezes parece simples, sabe, isso aqui é do diabo, isso aqui é o irmãozinho que falou do coração dele, ou isso aqui é do Espírito Santo. Eu acho que nem sempre é tão simples assim. Por outro lado, JR, existem alguns parâmetros, eu acredito, que nos permitem estabelecer essas diferenças. Eu pontuei rapidamente aqui alguns. Primeiro, o parâmetro da escritura, da palavra. Eu acredito que conhecendo a palavra, você consegue, a partir daí, discernir as fontes que atuam na sua direção, né? Então, há situações em que existe um posicionamento bíblico e esse posicionamento atribui ao inimigo certas coisas. Exemplo simples, mentira. Se você lida com uma pessoa que tem o hábito de mentir sistematicamente, é óbvio deduzir que é o tipo de pessoa que está se emprestando a favor do maligno. Então, é um exemplo. Segundo, você pode discernir ações malignas com um dom que eu atribuo como sendo um dos mais importantes, que é o dom de discernimento de espírito. Eu andei lendo um pouquinho para a gente comentar aqui, discernir a capacidade que Deus nos dá de perceber e diferenciar o que está oculto e aquilo que a gente consegue ver nitidamente. Então, essa capacidade de discernimento entre o que não é tão visível assim, é o que a gente chama de dom de discernimento do Espírito. Então, é uma outra ferramenta que a gente pode ter para que a gente consiga discernir. E, por fim, os frutos. Terceira coisa que eu pontuei aqui, os frutos podem revelar as fontes daquilo que se apresenta para nós. São alguns dos parâmetros que, com algum cuidado e atenção, eu acho que a gente consegue ter algum discernimento, sim. Querido irmão Harold de Oliveira, muito bom dia, seja uma vez mais bem-vindo. Uma de nossas ouvintes aqui no nosso WhatsApp, irmão Harold, diz, olha, temos que ter vigilância. Ela lembra aquele aspecto do vigiar e orar, da vigilância, né? Para não cair nas ciladas armadas, ao mesmo tempo que muita gente acha que é uma cilada armada para o inimigo e diz que é, em outros casos não tem nada a ver e a pessoa projeta e diz que isso foi uma obra do inimigo. Muita gente já fez, inclusive sendo preso. Camarada sendo preso, disse, não fui eu não. Entendeu? Foi alguma coisa que entrou dentro de mim. Aliás, o culpado, quando é preso, normalmente não foi ele. Não foi ele, Não foi ele, que nem confessa, né? Não, olha, essa é uma questão, o pastor Romo já colocou, inclusive, alguns aspectos aqui do instrumento para identificação e adequadamente a fundamentação bíblica, etc. Do ponto de vista humano, é que nós temos também que analisar, é que o ser humano que tem esta capacidade de usar do seu próprio livre-arbítrio, que significa ele é capaz de deduzir, de induzir, enfim, de comunicar. Essas questões todas estão relacionadas ao arbítrio e tomar as decisões, e por elas ser responsáveis. Então, esta é uma situação do caráter do ser humano que nós temos que olhar como uma falha, uma vulnerabilidade do ser humano. Ele cede às tentações, ele cede os comandos do mundo e ele embarca nessas canoas, ele mente, enfim, e depois ele tem que se justificar. E aí é outra fraqueza, ele não assume, é a incapacidade de assumir a sua responsabilidade. Também é uma fraqueza, então ele tem que encontrar uma saída. Ou ele diz que foi o fulano, ou o Beltrano, ou foi a empresa, mas como ele é crente, tem também este esquema, então não, foi o diabo. Que aí cobre tudo, é um grande guarda-chuva que vai ser o grande culpado por todos os nossos desvios e as nossas fraquezas. Eu vejo por esse caminho. Pastor Izquierdo, bom dia, seja bem-vindo também ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos amigos aqui da mesa. Coaduno aqui com a palavra do pastor Rômulo, com a palavra aqui do nobre deputado Harold de Oliveira. De fato, as pessoas, por cometer um erro, uma falha, dar uma vacilada, talvez seja nato ao homem se esconder e não assumir suas fraquezas e seus erros. Isso já aconteceu com Adão e Eva, né? Quando cometeram o pecado da desobediência, Deus chama a atenção deles
E aí Adão diz, olha, a culpa é da mulher que tu me deixa. Aí a mulher diz, olha, a culpa é da serpente. Então isso já é natural do homem, apesar de ser um desvio do caráter, mas é nato ao ser humano de poder e querer transferir os seus erros para as pessoas. E aí, como o deputado Harold aqui disse, você que tem uma mente de Cristo, você que conhece um pouquinho do mundo espiritual, é muito mais fácil jogar a culpa no diabo. O diabo não vai se defender. Uma vez eu ouvi uma frase que o diabo vai botar um monte de crente na justiça por calúnia e difamação. Porque tudo é culpa do diabo. Então, o JR, o que vale realmente é uma questão de caráter, é você ter a capacidade de assumir os seus erros, de você entender que foi a sua atitude, foi a tua decisão, e aí você também vai ter que sofrer as consequências de um ato, de um erro errado. Geraldo Guimarães. De uma atitude errada. Meu querido, bom dia. Que um de nossos ouvintes está dizendo o seguinte: eu acho que o diabo não tem culpa de nossos pecados, ele arma a armadilha e você cai se você quiser. É mais uma opinião aqui no nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319, no Facebook da 93 FM, no post que tem os queridos irmãos aqui na foto, tá dizendo: a pessoa planta problema e quer colher vitória, depois a culpa pelas dificuldades que ela passa é do diabo. É a opinião do nosso ouvinte Alexandre. Meu Deus, bom dia JR, bom dia amigos, estou aqui aprendendo de novo, né? Bom demais ter ouvido vocês antes de eu falar, mas eu vim com um texto no coração, na verdade dois, né? No Novo Testamento a Bíblia diz que se nós já estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado já não tem domínio sobre a nossa vida. Então o deputado falou muito bem, falou: a nós é dado o direito de escolha, a liberdade de escolher. E a Bíblia também diz lá que está diante de nós o bem e o mal. Procure então fazer o bem, é uma orientação. Mas se a gente voltar lá no Gênesis, eu separei um texto aqui de Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó: então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Ou numa outra versão diz: mas cabe a você dominar sobre o teu desejo. Eu sei que muita gente coloca, aí crente, né, principalmente, coloca a culpa dos seus erros, das suas falhas, nas mãos do diabo, no colo do diabo. Porém, em Gênesis, Deus já fala para Caim ali, falou: ó, o teu desejo será contra ti. Já estava avisado. Teu desejo vai militar contra você, mas cabe a você dominar sobre esse desejo. Então, quando eu domino, a minha vitória está estabelecida. Quando eu não domino, aí eu abri todo o precedente, toda a legalidade para que isso aconteça na minha vida, querendo eu culpar o diabo ou não. Mas eu acho que a principal responsabilidade é do homem. A análise que uma de nossas ouvintes faz aqui também no nosso WhatsApp, Pedro CJ, eu acho engraçado, muita gente culpando o diabo pelas atitudes, mas para o bem, né? Ninguém disse que foi tomado por um espírito bom. Olha, foi tu aqui iluminado. Em geral, a pessoa, e ela aponta isso aqui, quando é coisa boa, obrigado. Muito obrigado pelos parabéns que eu estou recebendo. Agora, quando é coisa ruim, aí culpa alguém. E aqui, especificamente, o nosso ouvinte fala aqui que as pessoas estão dizendo que existe um espírito de preguiça, quer dizer, não um espírito, é um demônio da preguiça. Imagina, estou pensando pela lógica. Se é da preguiça, não vai fazer nada, né? Entendeu? Porque é da preguiça. Não vai conseguir. O outro é da fofoca, esse é ativo. Da confusão, esses são amigos, eles andam juntos. Então, se você imaginar isso aí, então você pensa que existe aí uma perspectiva de que para ser liberto disso são libertações específicas dessas coisas. Ao mesmo tempo que o nosso ouvinte que escreve diz: olha, eu acho que não é isso. Vocês estão pontuando uma coisa ou outra aqui, mas pode ser que seja uma questão muito mais humana do que espiritual. Ao mesmo tempo que não pode esperar coisa boa que o diabo faça. Afinal de contas, o ouvinte repete os três verbos principais que o diabo conjuga: matar, roubar e destruir. E aí, pastor Rômulo? Olha só, eu caminho muito nessa linha de que muitas ondas quem faz somos nós.
E aí, meu amigo, sempre que você fizer uma onda, o diabo vai pegar, abro aspas, a prancha dele e vai surfar na onda que você fez. Então você cria situações. Eu, como pastor há 20 anos, e eu lido muito com aconselhamento. A demanda de gabinetes pastorais é uma demanda muito grande. E eu tenho aprendido muito com essas experiências e visto o seguinte: na grande maioria dos casos em que as pessoas trazem problemas de ordem conjugal, ou de família, ou de qualquer outra área que seja, na grande maioria dos casos, são problemas ocasionados como frutos de escolhas erradas, comportamentos equivocados, posturas fora do padrão bíblico que o indivíduo tem, e depois, como consequência dessas coisas todas, ele traz problemas, ele traz transtornos para a sua vida. E aí, já foi dito aqui, a necessidade de encontrar culpados é grande. Nesses meus atendimentos, dificilmente alguém chega e diz: pastor, ora por mim, porque o problema sou eu, a dificuldade está em mim, eu é que sou o causador disso aqui. É muito difícil. Normalmente, se vem o esposo é para falar da esposa, se vem a mãe é para falar do filho, se vem o filho é para falar da mãe, e assim por diante. Então, assim, a gente percebe que o ser humano tem uma dificuldade enorme para chamar para si, trazer para si responsabilidades das suas escolhas. Então eu caminho muito nesse viés aí. Na grande maioria dos casos, escolhas mal feitas, atitudes mal tomadas e, enfim, fora dos parâmetros da Bíblia, e aí você vai ter consequências, nós sabemos disso. Pastor, eu acredito que uma das coisas que acontecem também é que o homem torna ou chama de ação espiritual a ação do diabo, né, sobre essas decisões aí, ou esses fatos, mas torna como algo natural ou humano a resposta do homem. Só que o homem é tão espiritual quanto o diabo. Então, assim, a minha decisão é tão espiritual quanto a decisão do diabo de se levantar contra a minha vida, contra o meu casamento, nos meus negócios, nas minhas decisões, nos meus pensamentos. Só que a gente acha assim: ah, não, então a ação do inimigo foi maior do que a minha ação. Não, se você permitir que ele tenha mais autoridade do que você na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, aí sim. Mas se você decidir ser mais forte do que ele, a tua ação, a tua palavra é tão espiritual e tão poderosa, ou mais poderosa do que a do inimigo que se levanta contra você. Esse princípio da resistência, pastor Izquierdo, que a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá, né? Ao mesmo tempo que a gente sabe da nossa dificuldade, da nossa pecaminosidade, a nossa dificuldade com esse assunto, a necessidade nós temos da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Como é que o senhor junta essas duas coisas, tanto esse enchimento do Espírito quanto a questão da resistência ao diabo? A Bíblia diz, até o contexto, é sujeitáveis a Deus. Isso aí. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E isso aí é uma prática que tem que ser nossa diariamente. O diabo, ele está ao nosso derredor, ele procura uma brecha, e se a gente der essa brecha, ele de fato vai ter ingerência na nossa vida, na nossa família, e vai ter ações em todas as áreas da nossa vida. Então, é se sujeitar a Deus, obedecer a sua palavra, seguir uma vida de princípios com Deus, e de fato ele vai fugir. Tentar, a Bíblia diz que ele também é o tentador, ele tentou a Jesus, né? E Jesus o resistiu através da sua palavra. A Bíblia diz que depois ele saiu, ele fugiu. Aqui, voltando um pouquinho para esse assunto da gente culpar o diabo, recentemente eu tive uma experiência com um irmão nosso. Ele me procurou e falou assim: Izquierdo, o diabo está furioso comigo. Eu falei: isso aí é um bom sinal, já é um bom sinal. Eu recebi na minha casa uma correspondência do Detran dizendo que eu tô com a minha carteira cassada. Uhum. Porque eu passei 7 vezes no mesmo radar em alta velocidade. E eu falei: mas quem é que estava dirigindo o seu carro? Era o diabo? Com todo respeito, você deu a chave. Se for o diabo, você transfere essa multa para ele. Então, quer dizer, a pessoa comete uma infração por 7 vezes no mesmo radar e quer transferir a culpa pro diabo e quer que alguém resolva isso, né? Pô, mas você é um vereador da cidade, você tem como resolver isso? Eu falei: irmão, isso é uma ilegalidade. Então,
a pessoa tem que ter o bom senso e assumir os seus erros. Isso me lembrou aquele episódio da líder daquele município, que eu não lembro agora qual, talvez vocês me ajudem, que estacionou, foi para uma festa e estacionou no lugar que era proibido estacionar, deu problema, o que ela fez? Mandou tirar a placa. Agora pode estacionar. Tá condenada, entendeu? Vai pagar exatamente por isso, porque infringiu uma lei que ali estava. Não dava para culpar a placa, coitada da placa. A placa não tinha essa culpa. Bom, diante desses argumentos aqui apresentados, nós podemos sintetizar dizendo que muita gente acaba transferindo a culpa, que transferir a culpa é algo que é da natureza do homem. Nós não podemos concordar com isso, porque ao transferirmos a culpa não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não haverá mudança. Se não houver mudança, o evangelho não entrou na vida daquele indivíduo. Então, quando o evangelho entra, há arrependimento. Se houver arrependimento, haverá confissão. E se houver confissão, nós estamos trabalhando a mudança daquele indivíduo. É isso, pastor Rômulo? Perfeito. Eu só queria pontuar o seguinte: as pessoas ficam tão neuróticas, desculpa a expressão, patológicas com a ação do diabo. Eu acho que a gente não pode negligenciar os seus ardis, a sua missão, a sua atribuição. A Bíblia é clara quanto a isso. Mas você sabe o que eu costumo dizer? Não se preocupe muito com a ação do diabo, não. Se preocupe em andar pertinho de Deus. Ande pertinho de Jesus. Busque a Deus. Busque o Espírito Santo. Busque a palavra. Ande perto de Deus, que naturalmente os efeitos, os ardis, as artimanhas, as ações do diabo serão nulas, neutralizadas na sua vida. Você vai ter discernimento para perceber quando algo não vem do inimigo. Você vai ter discernimento, mas para isso você tem que andar pertinho de Deus. O problema é que as pessoas estão se preocupando muito com o diabo e não se preocupam em andar pertinho de Deus, ter comunhão com Deus, certo? Então tenha comunhão com Deus, que você não vai ter muito problema. E quando a pessoa fica presa 24 anos da sua vida injustamente? A rádio que conquistou o meu coração, 93 FM. Um homem de 46 anos está prestes a ser colocado em liberdade depois de ter passado 22 anos preso injustamente nos Estados Unidos. A justiça reconheceu que Ed Bolden, preso em 1994, foi vítima de um erro jurídico e retirou as acusações contra ele. Estava sendo condenado aí à prisão perpétua. No Brasil, uma matéria do jornal Globo de janeiro deste ano apontou que a ausência de dados oficiais sobre prisões provocadas por erros dos agentes públicos, mas pesquisas independentes, diz o Globo, no entanto, mostram a gravidade das prisões injustas no Brasil. Em 2013, só no Rio, 772 foram presos supostamente em flagrante, para depois serem absolvidos. O levantamento foi realizado pelo Instituto Sou da Paz, em parceria com o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. O número, que inclui pessoas inocentadas e liberadas por falta de provas, corresponde a cerca de 10% dos 7.734 flagrantes na cidade durante o ano, disse o Globo. Um caso brasileiro a ser citado é o de Daniele Toledo do Prado de Taubaté. Ela foi acusada de matar a filha ao fazê-la ingerir cocaína em 2006. Ela ficou 37 dias na cadeia, onde ela foi espancada por outras detentas. Tempos depois, descobriu-se que ela era inocente. Alguma vez, inclusive nesse caso, ela nem ao sepultamento da filha ela pôde ir. Observe que a suspeita era de assassinato. Depois foi inocentada. Então a cena dela indo ao cemitério, tempos depois, houve uma cobertura da imprensa e foi realmente uma cena impressionante. Alguma vez você já se sentiu ou testemunhou situações de injustiça, ouvinte? Aos que defendem a pena de morte como solução para os problemas de violência no Brasil, mas você acha que a nossa justiça é madura e preparada para aplicar a pena de morte, ouvinte? A Bíblia tem respostas e instruções
para esses assuntos. Eu quero ouvir os nossos debatedores, inicialmente ouvindo uma de nossas ouvintes. Ela nos diz aqui no WhatsApp, ela diz: olha, deixa aqui a minha opinião, preparada a justiça não está. Porém, diante dessa nossa justiça, onde quem mata e não cumpre pena, eu sou sim muito a favor da pena de morte. Na verdade, o Brasil não está preparado para nada, mas ainda assim a nossa ouvinte se posiciona favorável à pena de morte. Que pensam os queridos debatedores hoje aqui no Debate 93? Eu vou começar, meu querido vereador, com esse assunto, porque ele é muito importante e muito atual. Nós estamos, nesse momento, vivendo um julgamento dos mais importantes em nosso país, que é essa questão do crime de responsabilidade praticado pela Presidente da República. Mas vamos falar sobre a justiça. É claro que existem erros, porque aqui se trata do homem julgando o homem. O homem interpretando as circunstâncias da prática de um crime que naturalmente terá como proteção à sociedade a prisão. Por que se prende? Prende para proteger a sociedade. Ele vai ser apenado para ficar fora da sociedade. É para proteger os outros. Não é tanto para castigá-lo. Então, até eu aproveito para dizer que a pena de morte não é solução, é castigo para os familiares dessa pessoa, porque embora seja um criminoso, ele tem familiares, pessoas que o amam. Então, se você elimina, ele eliminou, tudo bem, a sociedade está protegida definitivamente, ele não vai mais circular entre as pessoas e praticar os seus crimes. Porém, a família que está sofrendo com isso. Ele preso, ele poderá se corrigir, porque o esforço da prisão, o outro aspecto, é corretivo. Tanto que a gente chamava, ou chama ainda, não sei, antigamente, casas de correção. Né? É a prisão. É a prisão. Por quê? A pessoa cumpre aquela pena e se imagina que ele volta em condições de ser reintegrado à sociedade. Então, agora, a justiça comete os erros, mas tem uma série de mecanismos para minimizar o erro. Os julgamentos monocráticos, que eu falo por uma pessoa só, um juiz só, ele é levado, cabe recurso, ele vai ser julgado já por um grupo de juízes. Então você já reduz o erro, vão analisar todas as circunstâncias, as causas que foram levantadas na investigação. Mesmo assim, o Código Penal para os crimes comuns prevê que você tem recursos até uma última instância. Então, isso é para eliminar a situação de cometimento de erros. Agora, a outra questão, a prisão. Existem vários tipos de prisão. Você tem uma prisão preventiva, tem uma prisão temporária e tem a preventiva e tem a prisão depois de apenado. Aí sim, é diferente, que já foi resultado do julgamento, foi condenado, foi julgado. Então, tudo isso para reduzir os erros, mas mesmo assim ocorrem erros, porque, volto a insistir, é o julgamento do homem pelo homem. E esse caso que nós estamos discutindo inicialmente, um caso americano, mostra que não é uma questão do país, do Brasil, é uma questão do homem, quer dizer, as possibilidades são várias aí, decorrente inclusive da própria humanidade. Aqui um ouvinte dizendo: eu sou super contra a pena de morte porque, além de muitos erros cometidos, imagina um inocente ser morto. E graças a Deus a nossa Constituição não aceita pena de morte, só em caso de guerra declarada, conta aqui a nossa ouvinte expondo a sua opinião. E vocês, queridos debatedores? Pastor Romulo. Olha, eu acho que são duas situações aqui interligadas, né? A primeira delas é a questão da injustiça. Eu acredito que a injustiça seja uma das maiores tragédias que um ser humano pode sofrer contra si mesmo. É você ser acusado por uma coisa que você sabe que não cometeu, ser julgado e eventualmente condenado por um delito, uma coisa que você não tenha cometido. Eu imagino os efeitos disso sobre o indivíduo, sobre a sua alma, sobre a sua vida. Eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa que foi alvo disso e ela ficou presa um período enquanto estava sendo investigada e depois descobriram que ela era inocente. Mas quando descobriram que resolveram soltá-la, ela adquiriu um câncer em função dessa situação que viria vitimá-la à morte alguns meses depois. Então, olha o que isso desencadeou na vida da pessoa. Então, assim, sofrer injustiça é uma tragédia. Agora,
A outra questão é a questão da pena de morte, que eu tenho muita dificuldade com pena de morte, principalmente do ponto de vista bíblico, né? Muita dificuldade mesmo. Por outro lado, irmãos, a gente também sabe que um dos maiores propulsores, combustíveis dos delitos que as pessoas cometem é a certeza de que não serão devidamente punidas por causa daquilo. Então o indivíduo já parte para a prática do seu mal, do seu delito, sabendo se é menor, que vai ficar pouco tempo detido lá, daqui a pouco sai, se tem recursos, enfim. Então, assim, eu acho que a gente vive hoje, está se pensando num extremo enorme, que é a pena de morte, enquanto se falta corrigir a questão da impunidade. Então, eu acho que no nosso país, um dos grandes problemas chama-se impunidade, que é a certeza e o combustível que leva as pessoas a cometerem. O ouvinte dizendo, se houver pena de morte no Brasil, só vai morrer inocente. Então, sou totalmente contra, até porque só Deus pode dar e tirar a vida, e quem aprova a pena de morte quer fazer o que Lúcifer fez e ser mais do que Deus. Isso não é certo, só Deus pode julgar, opina a nossa ouvinte Janaína. Vocês concordam ou vocês discordam? Eu acho que o argumento talvez não seja exatamente esse, mas eu sou contra a pena de morte, sim, por convicção, por índole e por formação. Já chamaram para o diálogo Lúcio aí também, né? Espiritualizou e radicalizou aí também, né? Também sou totalmente contra a pena de morte. Nós estamos falando desse fato de um cidadão americano, onde é a maior democracia do mundo, né, onde se tem uma estrutura no judiciário daquele país, e mesmo assim lá se comete erros. E trazendo aqui para o nosso país, até a pessoa ser pega em flagrante, até ela ser condenada, existe todo um processo de investigação, e aí se comete muitos erros e muitas falhas. Por outro lado, a questão, como o pastor Romulo falou daqui, da impunidade, também a sociedade está um pouquinho indignada por causa dessa impunidade. O camarada é pego, e muitas das vezes em flagrante, e não é preso, não é condenado, por muitas vezes falhas em todo o processo de investigação. Eu acho que isso aí, o pastor Rômulo falou, e o vereador esquerdo que comentou agora, é o que causa esse desejo por justiça e a possibilidade de algumas pessoas acatarem essa ideia da pena de morte, é por verem tantos crimes e tantos acontecimentos aí sem a punição devida ou sem o cumprimento da lei. Então acho que o maior problema não está em não ter a pena de morte, mas em não ver cumprida a lei atual, né? A gente tem até lei para cumprir, para punir, mas que muitas vezes não é cumprida. O pastor falou muito bem ali, se é menor é pouco tempo, se é réu primário é pouco tempo, e às vezes o cara é reincidente, mas ele consegue lá com alguns artifícios e uma boa defesa, né? E às vezes vai preso e cumpre, sei lá, 1/3 da pena e já está fora, e isso vai indignando a sociedade, trazendo para muitos aí que até tem uma boa intenção no coração e um bom coração, esse desejo de ver estabelecida a pena de morte como uma solução para a falha do cumprimento da lei. Os códigos processuais, eles realmente favorecem a impunidade. O processo é demorado, tem uma série de... E é antigo, né, deputado? O nosso código é muito antigo, né? Muito antigo. Se o cara tiver uma boa defesa e bom recurso... Tem que ser. Essa é a questão, porque a justiça é muito lenta. E aí a impunidade vem porque vem aquelas, como se chama, os prazos peremptos, né? Ficam vencidos, não é isso? A prescrição, essa coisa toda, e aí vem a impunidade. Se eu não estou enganado, deputado, aquele médico que foi assassinado na Lagoa, depois foram investigar quando chegaram no criminoso. Se eu não estou enganado, o garoto tinha sido preso 8 vezes. Sim, 8 vezes. E 8 vezes ele saiu. A polícia prendeu. E no nosso país, e aí, somente como é que você faz? 2% dos homicídios são solucionados. 2%. Um ouvinte dizendo, meu esposo foi preso em 2012 e foi condenado. A advogada correndo atrás da prova, conversando com uma outra advogada, a outra advogada perguntou para a advogada do caso aqui, da nossa ouvinte que está nos escrevendo e está nos acompanhando agora online. Perguntou o seguinte, seu marido, perguntou, né? Se o marido dela era negro e pobre. Porque esse juiz é racista e condena só pelo fato dele ser negro e pobre. Eu fiquei indignada e entreguei nas mãos do senhor, que é o justo juiz. Querido ouvinte, você está online aqui. Ele foi condenado?
Conta aqui. Ele está preso, ele foi solto. O que aconteceu nesse processo do julgamento dele, para que a gente possa informar aqui também os nossos queridos e amados ouvintes. As pessoas estão compartilhando aqui, especialmente através do WhatsApp, que é um negócio impressionante, o imediatismo que o rádio ganhou com a presença do WhatsApp. Vocês estão vendo aqui, é um celular na mão o tempo inteiro aqui para a gente poder acompanhar e trazendo uma reflexão sobre o despreparo que a gente tem, a dificuldade que a gente tem e os inúmeros casos de injustiça, de pessoas que foram presas injustamente. E pessoas foram presas, algumas aguardando o julgamento, outros que foram julgadas e que vivem essa dificuldade de serem, de terem sido retiradas da sociedade, perderam tempo, saúde, família, especialmente honra, nome, dignidade, porque depois a pessoa rotula. Estamos com um caso aqui de um ouvinte aqui, já vamos trazer isso aqui, em que a pessoa não consegue emprego. Ainda mais hoje em dia que a internet não admite esquecimento, né? Até é um assunto que está em discussão agora na legislação para ver, tirar, retirar. Aí você tira a notícia, é censura. Então é uma questão que você tem que avaliar, porque a internet é comunicação. Você vai cercear um meio de comunicação, vai mandar tirar a notícia porque ela foi negativa ou qualquer coisa? Não, aí é que está. É uma questão muito séria nos dias de hoje. Aqui o ouvinte dizendo, olha, eu vivi essa injustiça na minha família, meu filho foi preso injustamente, perdeu 1 ano e meio de sua vida em uma prisão. Foi provada a sua inocência, mas ele teve que esperar o julgamento para ser libertado. Perdeu sua vaga no Corpo de Bombeiros, ele está livre, mas está desempregado. Muito triste. Eu, como mãe, sofri e sofro com ele. Deus foi fiel na vida do meu filho e eu agradeço a Deus por isso. É uma mãe que olha para a história do filho e vê, ficou a marca. Graças a Deus ele está livre, mas ele ficou quanto tempo preso? Um ano e meio. É muita coisa. Então, gente, 30 minutos num ambiente como esse, ou indo do Camburão para lá, sem ter nada a ver com a história, é complicado. Ao mesmo tempo, o trabalho policial tem que ser feito. Não, é interessante que um indivíduo que vive uma experiência dessa, Deus queira que não, sabe? Deus queira que esse moço se supere e siga a sua vida. Mas olha, não são todos que conseguem não. Muitos deles carregam essa marca, às vezes pro resto da vida, não conseguem se firmar em mais nada por conta disso, e é uma experiência muito trágica, né? Esperamos em Deus que esse moço se recupere, ele é jovem e siga em frente e prossiga a sua vida. Eu não vejo uma agressão maior que se possa cometer a um ser humano do que um fato injusto. A injustiça é a maior forma. Não existe outra forma de castigar uma pessoa, de machucar, magoar, do que uma pessoa ser injustiçada. Essa é a realidade. Mas J.R., eu gostaria, nós estamos agora vivendo um processo que está de acordo com o que nós estamos falando aqui, de julgamento e de justiça, né? Que é a questão, porque nós estamos falando aqui mais de crimes comuns, mas existem os crimes de responsabilidade cometidos por autoridades de quem se espera cumprir a legislação a partir da Constituição e da legislação. Quando essa autoridade não cumpre, ela comete o tal do crime de responsabilidade, que é o tema do momento, né? Porque é uma coisa muito importante, está sendo julgado se vão afastar ou não o presidente da República, que talvez seja a maior condenação a um presidente, afastá-lo do cargo para o qual ele foi eleito, pelo voto popular, porque ele cometeu um crime. Essa que é a realidade prevista na Constituição e na legislação. Então eu gostaria de dizer o seguinte, como é que pode existir erro de julgamento também, porque tanto que está sendo julgado. E como é que é feito o julgamento? Primeiro, admitir a denúncia. Foi feito num voto de admissibilidade na Câmara dos Deputados, por 367 votos, mais do que 2/3 daquele colegiado. Agora, não quer dizer com isso, eu pessoalmente li e reli o texto que enquadra
o objeto dessa denúncia. Eu estou convencido que foi cometido o crime de responsabilidade, que é o objeto do julgamento. Tudo o resto são consequências. Agora, simultaneamente, porque cometeu este crime, porque fez gastos indevidos, etc., deu consequências para a nação, deu consequências na economia, principalmente gerando desemprego, 10 milhões de desempregados, e tudo isso criou um ambiente próprio para aquele crime que, de repente, poderia ser até, digamos assim, se tivesse tudo andando às mil maravilhas, esse crime seria julgado da mesma forma, tudo bem, mas talvez tivesse essa atenuante. Então, a situação do país é um agravante hoje para esse crime, e o julgamento político acaba também se superpondo ao técnico. Mas eu insisto, o técnico existiu e existe, do meu ponto de vista. Do ponto de vista de outros, não existiu. Do ponto de vista da própria presidente, a gente ouvindo os discursos dela, não existiu. E ela fala que não existiu, que é golpe, inclusive, que isso aí é um absurdo, porque o próprio Supremo, para haver golpe, tem que haver ruptura dos procedimentos institucionais. Não houve. A Constituição está sendo cumprida, as leis estão sendo cumpridas, e o Supremo Tribunal Federal ratificou isso tudo. Mas é um julgamento que está sendo aí. Será que... Então, é uma forma de julgar. E nós estamos vivendo agora, vai para um grande, digamos assim, entre aspas, tribunal, que vai ser o Senado, com seus 81 senadores, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai proceder aí sim ao julgamento. Aí, com toda a defesa ampla, etc., vai proceder ao julgamento, e os senadores, transformados em jurados, vão definir se houve ou não houve o crime de responsabilidade. Ela será ou não será, então, condenada. Este assunto tem sido discutido e muita gente tem abordado a hipótese de que esse processo de julgamento ele vai se ampliando, alcançando a presidente da República, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, inclusive numa perspectiva que é uma das teses apontadas de que o ideal seria que fizesse eleições gerais para todos os lados. Evidentemente que isso tem uma série de restrições legais, mas pelo menos aqui o que a gente tem ouvido dos nossos ouvintes é uma coisa muito dessa indignação pelo todo, e não apenas por uma parte, de observar que essa é uma ação que agora se abre para outras ações, e tendo falado aqui sobre justiça, foi o nosso primeiro ponto aqui agora, né? Nós falamos sobre justiça, e no primeiro nós falamos sobre a responsabilidade, né? No primeiro, a pessoa que quer responsabilizar o inimigo, e aí temos que assumir nossa responsabilidade. O segundo, que as coisas têm que ser feitas de maneira justa, não é? E daqui a pouco vamos entrar no outro aspecto, que é dos policiais que têm sido presos. Então, nesse emaranhado todo, parece haver uma expectativa de que o movimento de justiça seja promulgado, e as 10 medidas contra a corrupção que a 93 FM abraçou parecem essenciais para mudar uma perspectiva. Aí o pastor Rômulo citou a palavra impunidade. Eu acho que está todo mundo dizendo assim, eu acho que agora vai. Eu vejo inclusive neste processo a consumação de um processo que é fundamental, que tem que julgar rapidamente todos aqueles que estão sendo investigados. Tem que ser feito o julgamento e se tiverem a responsabilidade, têm que ser condenados, sim, e ir para a prisão. E são muitos deputados e senadores, políticos, etc., que estão nesse quadro aí. Quando o Ministério Público Federal propôs essas 10 medidas, essa foi a questão mais acertada que poderia ter ocorrido. Por quê? A Polícia Federal e o Ministério Público Federal, eles aplicam a lei na ponta, eles conhecem exatamente onde estão
todos as vulnerabilidades da lei e tem que, então, com essas medidas, ele imagina em fazer o quê? Em fechar esses espaços vazios. Então, estas propostas do Ministério Público Federal, ela é uma proposta muito correta do ponto de vista técnico. Agora, a vontade política terá que se impor para transformar estas propostas desta lei de iniciativa popular, levada pelo Ministério Público, transformar em lei. Esta é a realidade. Ali tem propostas de emendas à Constituição, acredito que até leis complementares e leis ordinárias. Temos que fazer isso o mais rápido possível e, se possível, durante todo esse processo, que deve se arrastar mais 1 ou 2 anos aí, de julgamento de toda a classe política envolvida no que eu considero quase um crime de lesa pátria. Arrasaram, devastaram o Brasil, as nossas empresas, como a Petrobras, como a Eletrobras e o BNDES, todos eles estão na lona, endividados, e a população gemendo e pagando, porque quem paga é o povo. São uns 200 milhões, né, no fim de contas, de apenados pela irresponsabilidade, pela incompetência e pela corrupção. Eu acho que, acima disso tudo, há um clamor da sociedade por justiça, que é um dos temas aqui do nosso debate, contra a impunidade e, obviamente, contra a corrupção. Como o deputado aqui falou, a população está sendo afetada. Esse julgamento, se a nossa presidenta cometeu crime de responsabilidade, já foi aprovado no Congresso, ela teve todo o direito de defesa, né? O Supremo validou, o Congresso agora vai no Senado e há um clamor da sociedade por justiça. Porque, obviamente, que o povo que está sofrendo, a corrupção chega na sociedade, você ter 10 milhões de pessoas desempregadas no país, um pai de família, é a maior desonra para um pai de família chegar, acordar cedo, não ir para o seu trabalho, e isso eu tenho vivido diariamente com essa demanda, e isso tem angustiado as pessoas e é o reflexo, a sociedade não aguenta mais. Isso é um princípio que está aqui estabelecido pelos nossos debatedores, princípio da justiça, que deve ser aplicada, como disseram aqui os queridos irmãos, a todas as pessoas envolvidas em qualquer instância, e a necessidade de buscarmos a justiça e de lidarmos com esse tema de uma forma bastante clara. E quando o policial ele é alvejado, como ontem, um dia de folga, ou como tantos outros, eu estou aqui vou ler aqui, evidentemente, para não não criar nenhum tipo de dificuldade para ele ao contar a sua história, mas uma esposa de policial escreveu: querido ouvinte, evidentemente eu não vou dar o seu nome, mas eu vou dizer que são tantos WhatsApps chegando aqui que eu já fiz de tudo para reencontrar a mensagem que você enviou. Então, manda para mim uma outra mensagem dizendo: sou eu, J.E. Eu quero ler o que você escreveu, que eu já fiquei só em ler aqui, eu fiquei bastante emocionado, eu quero dar voz a você, querido ouvinte. Nesta terça-feira, mais 3 PMs foram vítimas de bandidos. Em Macaé, no norte fluminense, um sargento foi baleado e não resistiu. Em Vassouras, no sul do estado, o corpo de um PM identificado como Leandro Santos, 35 anos, que estava desaparecido desde a quinta-feira, dia 14, foi encontrado no rio Paraíba do Sul. Um outro PM foi executado na Praia do Recreio, na zona oeste do Rio. Segundo as estatísticas atualizadas ontem por toda a mídia, subiu para 30 o número de policiais mortos no Rio somente este ano, queridos debatedores. Somente este ano. É um dos casos mais emblemáticos. E um dos nossos ouvintes policial, ele escreve e diz o seguinte: J, eu sou policial militar e vejo a todo instante pessoas nos agredirem com palavras e gestos. Temos uma escala de 24 horas de trabalho e 48 horas de folga. Sendo que com a crise do estado estamos trabalhando 24 horas e na folga tiramos um serviço extra de pelo menos 12 horas. Nesse ritmo, os governantes nos jogam contra o povo
E muitos policiais se entregam ao vício, drogas, álcool, prostituição, etc., sabendo que não são todos e que não deveriam, mas tem acontecido cada vez mais. Perguntamos a ele: como você lida com tudo isso e com tantas mortes? Ele respondeu: a cada momento que saio de casa penso que pode ser a minha vez. Como carne, tenho muito medo e às vezes penso em não sair para trabalhar. Mas como evangélico, sei que tudo está nas mãos de Deus e quando chegar a minha hora não tem jeito. Oro e me entrego nas mãos de Deus e vou. Sei que a minha mãe, minha esposa e meus filhos sofrem sempre, porque quando estou trabalhando eles me ligam muitas vezes. Eu perguntei a ele: vamos relatar a sua opinião. Quer acrescentar algo? Ele disse: só dizer que a rádio é um meio de comunicação que ajuda a formar opinião. Sei que alguns policiais são corruptos, prostitutos e viciados, mas o universo de mais de 80 mil policiais, a sua maioria esmagadora, cerca de 98% são de policiais como eu, evangélicos, e tentam realizar o que a lei diz. Mas se a população e os políticos não ajudarem, nós não vamos conseguir. Termina dizendo o nosso ouvinte: abrace um policial, dê carinho e ajude ele a te ajudar e ajudar aos outros. Diante da nossa mesa, os comentários do nosso ouvinte policial. Eu só queria comentar o seguinte: outra grande injustiça é a generalização. Toda generalização acaba incidindo, é isso? Numa injustiça. Então, quando você diz assim, todo policial é pontinho, aí você completa de uma forma pejorativa, julgando, condenando. Você está cometendo uma injustiça. Todo mundo conhece, acredito eu, já foi vítima de alguma forma de uma abordagem policial desonesta ou injusta, né? Acredito eu. Mas olha, conheço muitos policiais, sei que a parte podre da coisa, creio eu, não seja a maioria. Então fica aqui o nosso respeito aos profissionais da área de segurança, aos policiais do estado do Rio de Janeiro, que trabalham sob condições terríveis, com viaturas às vezes sucateadas, com postos de trabalhos, como recentemente foi passado aí algumas UPPs totalmente esculhambadas, em condições de trabalho terríveis. Média salarial a gente sabe que não é lá das melhores. Então assim, as condições que esses profissionais trabalham não favorecem nada. Então fica aqui o nosso respeito por esses profissionais dessa área. A esposa do policial diz o seguinte: JR, bom dia, eu sou esposa de policial. Seria mentira dizer que eu não tenho medo da violência, mas decidi confiar em Deus. Sobre a vida do meu marido, eu creio na palavra do Salmo 139, quando diz que nossos dias foram escritos em seu livro antes que tivessem existido. Creio que a vida não é tirada por um acidente ou doença, mas quando chega o dia determinado para o nosso encontro com o Senhor. Oro sempre por ele. Quando ele sai, eu estendo minhas mãos sobre ele e clamo ao Senhor. Quando guardo a arma dele, oro e peço a Deus que ele nunca precise usá-la, nem para atacar, nem para se defender. Ao passar a sua farda, também faço clamando a Deus. Então, devemos crer no poder de Deus, pois em oração Deus cuidará de nós segundo a sua vontade. Ele está há 15 anos na polícia e o Senhor o tem sustentado. Ela dá o seu nome, eu preservo a sua identidade, mas é de emocionar a atitude de uma mulher como essa. Eu sou filho de um policial militar reformado. Meu pai serviu na polícia militar por 30 anos. E eu sei bem o que é um filho ver seu pai sair de casa, fechar a porta e não saber se ele vai voltar. Lembro-me que na minha adolescência, todas as vezes que eu via meu pai sair, eu dobrava o joelho e orava e falava: Senhor, guarda, livra para que meu pai volte. Isso durante muitos anos. E também numa época que a polícia militar era respeitada. Me lembro que meu pai saía fardado e pegava uma condução fardado e muitas das vezes sem a arma, porque se respeitava o policial militar. Hoje não se respeita. Muitas das pessoas, ao ouvir o que o JR aqui leu, que mais de 30 policiais já foram abatidos nesse ano, muitas pessoas estão insensíveis a isso. Isso banalizou.
Mas quando o policial é abatido, é morto, está atingindo a sociedade. Então, é de se revoltar, é de nos deixar indignado, como foi falado aqui. De fato, o policial militar trabalha numa escala absurda, numas condições péssimas, e de fato você que tem um parente que é policial militar, é orar, é pedir para Deus guardar, porque se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela, confiar no Senhor, e de fato a gente tem que honrar a polícia militar. Tem maus policiais, existem pessoas ruins em qualquer profissão, em qualquer área, mas a maioria são homens dignos de bem e que estão lá para dar a própria vida pela sociedade. Eu concordo e faço minhas as palavras do Izquierdo, porque essa é a grande realidade. Acontece que essas duas instituições, ou essa instituição policial, a militar, a civil, e eu botaria também nesse mesmo pacote o Corpo de Bombeiros, são profissionais que estão sempre no limite do estresse, porque o trabalho deles é de confronto permanente. Não existe folga, não é como um soldado que tem o confronto em épocas de guerra, em certas épocas especiais, das Forças Armadas. O militar, ele está permanentemente com adrenalina, porque ele está permanentemente em confronto. Acrescente-se que o crime organizado cresceu de tal maneira que o policial, que é se transformou no inimigo número 1 do criminoso. Então, ele não precisa fazer nada, basta ele ser identificado como policial, ele é alvo. E sendo alvo, evidentemente, está sujeito a ser assassinado em qualquer situação. Quando é no confronto, em combate, é uma questão. Porque a maioria desses 30 casos, quase que 1 a cada 3 dias, ocorre por assassinato mesmo, a identificação, e é encomendado. É uma coisa muito triste, as condições realmente não são bastante insalubres para todos os agentes da segurança pública, em particular aqui no nosso estado, por razões as mais diversas, e as próprias Forças Armadas têm sido chamadas frequentemente para dar um auxílio, né, nessa área de pacificação de áreas de alta criminalidade, e nós estamos vivendo essa situação. É uma situação que se agrava a cada dia e que terá que ser colocado um ponto final. Esses dois ouvintes representam de maneira bastante clara esta batalha e essa luta que está sendo enfrentada. Por um lado, a esposa, que representa também ali a mãe e os filhos, enfim, irmãos. Ela ora com ele, ela ergue as mãos sobre ele, quando ela passa a farda ela está em oração. Veja que ele sai debaixo de oração, e deve ser assim o clamor de nós todos por aqueles que estão envolvidos nessa área. Por outro lado, o próprio policial, não o esposo dela, mas um outro que representa o esposo dela e tantos outros policiais. Todo mundo sabe que nas bandas, né, existe um grande número de policiais militares evangélicos, pessoas que estão trabalhando na área da música na polícia. Nossas igrejas, orquestras e bandas estão cheias deles. Sabemos que muitos deles saem de casa debaixo de oração, chegam no trabalho orando, vão para um lugar orando, e a pressão é bastante grande. Todos podem questionar o caráter de um e de outro, evidentemente, mas observou o nosso ouvinte as condições de trabalho, as batalhas intensas, o sofrimento muito grande, e fica aqui da parte dos companheiros aqui à mesa e de todos nós o carinho e o respeito da 93 FM por essas pessoas que têm lutado bravamente para que a nossa região seja pacificada pela graça do nosso Deus e Pai. Sabemos quem é o príncipe da paz. Vamos pedir a ele já. Vamos clamar ao Senhor em oração, pedindo a bênção dele sobre todos nós. Noventa
obrigado aqui aos queridos debatedores do nosso debate 93 de hoje. Geraldo Guimarães, um grande abraço, querido. Muito obrigado, como sempre. Bom te ouvir de novo, JR. Obrigado, irmão. Matar a saudade aqui, ver esses amigos aqui à mesa, maravilhoso. Dar um abraço aqui de volta, o pessoal lá da Assembleia de Deus de Rio Bonito. A gente vai estar junto lá, pastor Samuel Lessa. Tá junto, Lessa Júnior, Espaço Reencontro na sexta-feira, dia 22. Assembleia de Deus de Campo Grande, em Ioaíba. Sábado estaremos juntos também. Um beijo a todos aí. Um abraço para todo mundo lá. Pastor Rômulo, muito obrigado, querido. Forte abraço. Gente, eu que agradeço o carinho de estar aqui. É um privilégio estar junto com vocês. Eu não sou muito de mandar abraço, não. Mas eu quero hoje mandar um abraço para uma pessoinha muito especial, que é a doutora Vera, nossa querida fisioterapeuta ali do SAS em Caxias, e os pacientes ali da fisioterapia. Queria mandar um abraço para você, Vera. O pessoal aí faz um trabalho bonito. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Irmão Haroldo, um grande abraço, querido. Deus continue a abençoá-lo. Obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, JR, debatedores. Povo de São Gonçalo, ontem tive o privilégio de ir a São Gonçalo para uma reunião muito bonita lá com a Flor de Lis, pastor Anderson. Um abraço a todos vocês. Deus os abençoe e a todos os projetos que lá foram tratados. Muito obrigado, pastor Esquerdo. Obrigado, JR. Quero agradecer aqui ao meu nobre deputado, meu mentor, meu professor da política, deputado Haroldo Oliveira. Obrigado, Marcela. Prazer estar aqui novamente. Obrigado a todos os ouvintes da 93. Eu pedi novamente para falar, obrigado, JR, porque eu realmente, nós estamos aqui numa mesa de pessoas amigas, em sempre comum, está aqui o Esquerdo, mas o Esquerdo é tão chegado a gente, mas eu vejo o Esquerdo uma vez na vida, outra na morte, tá? Então eu queria agradecer você aparecer. Eu que agradeço. Aqui, vem sempre aqui, tá? Obrigado. Você é muito querido de todos nós, aqui da direção da rádio, ajudador também, você é um parceiro nosso. Tá? É uma honra. Lembra disso. Obrigado pelas palavras, deputado. Nós vamos orar juntos, pastor Rômulo vai orar conosco nessa hora. Vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, pastor. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar por todos aqueles que têm vivido uma luta muito grande para assumir os seus próprios erros. E hoje, impulsionados pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Ele está agindo. Você fez aí, precisa assumir, precisa se arrepender e seguir em frente. Jesus disse para aquela mulher pega em flagrante adultério: vá e não peques mais. Houve arrependimento, houve mudança. Sem arrependimento não haverá mudança. Vamos orar pela nossa justiça e pensando especialmente naqueles que foram injustiçados, presos injustamente, pagando um alto preço. Ouvimos aqui mãe, ouvimos aqui pessoas que foram presas, são tantos os relatos, tanta gente que a gente nem imagina. Está acompanhando a gente agora, ficou preso muitos anos. Gente que está ouvindo a gente agora está presa. Gente que está presa injustamente, dizendo: olha, eu estou aqui pagando por um crime que eu não cometi. Os processos estão em andamento, a justiça está sendo desenvolvida, de alguma forma é lenta. Fica essa palavra para todos aqueles que passam por essa luta, assim como pelos policiais. Esse que falou conosco, a esposa que representa a família e tantos outros vivendo a luta de sair de casa e enfrentar um dia tão difícil e complicado como é o nosso dia, o nosso momento, que tem sido tão triste e sofrido para nós todos em todos os lugares, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Por essas pessoas queridas, por esses temas preciosos, juntos nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, nós louvamos o teu nome por este momento, pelos assuntos que foram abordados nesta manhã, que certamente tem a ver com milhares e milhares de pessoas que nos acompanharam através desse debate. Nós não temos soluções ou solução para todas as coisas, somos limitados, por isso rogamos a tua bênção nesta manhã, Senhor, sobre pessoas que de alguma maneira se identificaram com este assunto, de alguma maneira estão sofrendo em torno do que foi dito aqui nesta manhã. Nós rogamos a tua bênção sobre gente que tem dificuldade de admitir erros, que transfere responsabilidades, que isso machuca, lesa, cria problemas nos relacionamentos. Senhor Jesus, o Senhor pode fazer uma obra nesse coração, só o teu Espírito tem poder para isso. Oramos também pela questão das injustiças cometidas.
São tantas e tantas e tantas, Senhor, mas Tu és o justo juiz, Tu és aquele que tem compaixão, que tem misericórdia, Tu és aquele que pode levantar o abatido, o caído, o injustiçado, o desesperado, o aflito. Tu tens poder para isso. Por isso que de alguma forma a Tua poderosa mão possa tocar corações nesta manhã, fazer o que nós não podemos fazer, mas que Tu podes, ó Deus, no nome de Jesus. E oramos pelo nosso Brasil, para que o Senhor tenha misericórdia desse país, ó Deus querido, das pessoas que estão desempregadas, desassistidas, das pessoas que de alguma maneira estão sendo mais vitimadas por conta de tudo isso que o Brasil está enfrentando. Estenda a Tua mão e abençoa o nosso país, ó Deus, e a nossa oração e a nossa súplica, certos de que no nome de Jesus o Senhor nos ouve. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.